Bom dia, alunos do oitavo ano. Como é que vocês estão? Meu nome é Carolina, eu sou a professora de filosofia de vocês. Nós estamos aqui já na reta final dessa unidade, com alguns assuntos restando para ser trabalhado. Um dos últimos assuntos de filosofia que falta é o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Nós já trabalhamos Montesquieu e também nós já trabalhamos alguns outros filósofos nessa unidade, que constituem, um, um suporte de teorias, de filosofias muito grande para o iluminismo, que é o nosso cargo-chefe, que é o nosso assunto principal, iluminismo, que é esse iluminismo que eu quero que vocês foquem. Quero que vocês saibam o que é iluminismo, quero que vocês conheçam a filosofia do iluminismo e depois os filósofos que foram, que constituíram essa filosofia do iluminismo, como Rousseau, Montesquieu e entre outros, tá bom? Nós trabalhamos 3 nessa unidade e eu acredito que nós iremos ficar apenas nesses 3 para que fique melhor o nosso entendimento, tá bom? De quem foi Rousseau? Jean-Jacques Rousseau é o nome dele, completo. Foi um importante filósofo, teórico, político e escritor suíço. É considerado um dos principais filósofos do Iluminismo, sendo que suas ideias influenciaram a Revolução Francesa de 1789 e outros movimentos pela liberdade e independência em outros países que ainda seguiam o antigo regime. Uma das coisas interessantes a mencionar em toda a filosofia do iluminismo é que ele não se prendeu apenas na Europa. Vários movimentos, de insurgências e de independências ao longo das Américas, como por exemplo a independência dos Estados Unidos e depois algumas insurgências, revoluções e revoltas aqui no Brasil, foram todas inspiradas através das filosofias iluministas. E é muito interessante pensar nisso, tá bom? Bora lá! E aqui eu trouxe uma biografia resumida desse filósofo. Rousseau nasceu em 28 de junho de 1712, na cidade de Genebra, na Suíça. Rousseau não conheceu a mãe, pois ela morreu no momento do parto. Foi criado pelo pai, um relojoeiro, até os 10 anos de idade. Em 1722, outra tragédia familiar acontece na sua vida e o que aconteceu? A morte de seu pai. Na adolescência, ele foi estudar numa rígida escola religiosa. Nessa época, ele estudou bastante, desenvolveu grande interesse pela leitura e por música. No final da adolescência, ele foi morar em Paris e, na fase adulta, começou a ter contato com a elite intelectual da cidade. Foi convidado por Diderot para escrever alguns verbetes para a enciclopédia. Lembra, que eu falei dessa enciclopédia logo na última aula, quando Montesquieu também ele teve influência, nessa criação. Ele foi convidado também por Diderot para construir essa enciclopédia e para construir, alguns verbetes. A enciclopédia é como se fosse um princípio assim do dicionário. Antes, para fazermos as pesquisas, nós utilizávamos, nos nossos pais, nossos avós, eles utilizavam uns livros que continham de tudo um pouco. E isso eram as enciclopédias. Até um pouco tempo era vendido algumas coleções de livros de história, de geografia, de ciência, que continham várias informações. Aí eram mini enciclopédias, Mas essa enciclopédia construída por Diderot, ela tinha esse interesse realmente de possuir verbetes de diferentes ciências, de diferentes informações. No ano de 1762, Rousseau começou a ser perseguido na França
porque suas obras foram consideradas uma afronta aos costumes morais e religiosos. Logo, ele refugiou-se na cidade da Suíça, Neuchâtel, e em 1765 foi morar na Inglaterra, a convite do filósofo David Hume. A gente estudou um pouquinho sobre esse filósofo quando estávamos na segunda unidade. Ele faleceu em 2 de junho de 1778 e aos 66 anos na cidade de Ermenonville, na França. Então, assim, agora que a gente sabe um pouquinho sobre a biografia dele, né, vamos entender o que é que esse filósofo defendia e o que tornava ele diferente dos outros filósofos que a gente estudou até agora. É importante deixar claro que, apesar de Rousseau ser considerado um filósofo, ele não fez o que a maioria dos pensadores desta área preocuparam-se em fazer: escrever sistemas lógicos e tratados em que defendem e argumentam sistematicamente sobre um ponto de vista até esgotá-lo. Então, Rousseau se preocupou em escrever tratados, em escrever livros para explicar, contendo a sua versão, seu ponto de vista, narrando, filosofando realmente, construindo argumentos sobre esse ponto de vista. E os outros filósofos não teve essa preocupação de escrever esses tratados, essa filosofia de colocar no papel e tudo mais. Rousseau transitou entre teorias diversas, mas não procurou criar sistemas para defendê-las. A sua filosofia era muito ensaística do que uma filosofia de tratados. Nesse sentido, ele utilizou de um estilo e de bons argumentos para defender uma complicada tese geral, a de que o ser humano teria uma vida bem melhor quando em seu estado natural. Assim, podemos dividir a defesa de Rousseau em duas grandes ideias. Aí eu preciso que realmente vocês prestem bastante atenção, porque é aí nessa parte onde nós encontraremos as principais ideias de Rousseau, tá bom? Ele utiliza toda a sua carreira para defender essa teoria de que o ser humano tinha um estado natural, tinha uma vida da qual ele vivia completamente feliz, sem brigas, sem rixas e tudo mais. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre esse estado de natureza, que é no caso aqui, olha, duas grandes ideias, tá bom? Vamos ver a primeira ideia. O ser humano, para Rousseau, era um animal, como qualquer outro, vivendo assim em um momento hipotético chamado de estado natural ou estado da natureza. Esse estado era de plena liberdade. Era o momento em que o ser humano foi capaz de desenvolver plenamente e sem as amarras sociais. Ele era puro, por ainda não conhecer a moral, vivia como um animal vive na selva. Não havia moral e nem propriedade. Portanto, não existia qualquer traço de corrupção do ser humano. Isso mudou quando surgiu a propriedade privada. A partir de então, foi necessário o estabelecimento de um contrato social. Então, gente, essas duas teorias, elas se complementam, elas nascem, de forma complementares. Por quê? Porque a teoria do estado da natureza reflete de que nós, seres humanos, vivíamos num estado onde que não havia conflitos, não havia guerras, não havia interesses próprios. Por quê? Não havia propriedade privada. Então, todos tinham suas casas, Não tinha de possuir, aquele terreno é meu. Mas todos moravam num lar, se protegia do frio, tinha suas comidas porque não tinha uma plantação que era minha e outra que era de outra pessoa. E também esse estado natural permitia que eles vivessem na plena liberdade. Quando existia o que? A propriedade privada, é esse ponto aí que eu quero chegar com vocês. Esse ponto de transição aqui, a propriedade privada. Quando surgiu a propriedade privada, Quando surgiu a propriedade privada é que
ocorre realmente a mudança desse contexto. Aí, cadê aqui? É quando a propriedade privada, aqui é quando ocorre a mudança desse contexto. Aí é necessário uma nova forma de tentar fazer com que o homem ele pare com os conflitos, pare com as brigas, com as rixas, né, com as guerras que está havendo por conta da propriedade privada, porque uns têm pouco e outros não têm nada ou quase nada. O contrato social, ou pacto civil, como também é chamado, é um artifício elaborado pelo ser humano para resolver os problemas decorrentes da propriedade privada no estado de natureza. Como não havia uma lei específica que regulamentasse a propriedade no estado natural, o ser humano teve que recorrer a outros meios, o estado civil, para regulamentá-la. Com isso, ficou instituído o governo, as leis e a moral. Isso corrompeu o ser humano, pois ele se afastou de sua natureza, para que haja um governo justo e que reaproxime o ser humano, e que esse ser humano, de sua natureza, seria necessário que o governo atendesse à vontade geral do povo e que, mesmo inconscientemente, requer uma política que reaproxime o ser humano de sua natureza e anule qualquer traço de corrupção moral de sua sociedade. Então, essa corrupção que nasce, né, na existência da sociedade, da propriedade privada, ela tende realmente a ser um pouco diluída quando há a existência do contrato social, porque esse contrato social ele vai coexistir através da justiça, né, fica instituído naquela associação de pessoas, fazendo com que as pessoas eles existam mutuamente naquele mesmo espaço e não agora para os seus próprios interesses, tentando reaproximar o homem do seu estado natural. Então, as obras de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau escreveu vários livros e deixou uma extensa obra não publicada. Entre os seus principais livros estão Discursos sobre as Ciências e as Artes. Esse livro inaugura inaugural do pensamento russeliano. É a resposta ao concurso proposto pela Academia de Dijon. Nele, o filósofo defende que as ciências e as técnicas não promovem o aprimoramento moral do ser humano. Pelo contrário, elas promovem o seu afastamento da natureza. Com isso, há um processo de corrupção do ser que o leva à sua ruína moral e social. Ele tem um livro também chamado Contrato Social, que é daí onde ele retira, né, aquela teoria. Nessa obra, o filósofo dedica-se a demonstrar como seria o estado de natureza e como o pacto social colocou-se como um movimento de mudança para que a sociedade parasse de viver de maneira a contemplar o convívio social por meio de normas jurídicas e morais. Temos também mais duas. Sobre a origem da desigualdade entre os homens, Rousseau, ele nesse livro, né, mostra como a propriedade privada tornou-se um meio de corrupção. É mais uma coisa que ele tenta falar, né, ele fala, né, nas outras obras. O surgimento da propriedade privada, transforma, né, aquele natural que havia no homem, trazendo corrupção, trazendo ganância. O homem vai criando ganância, porque ele vai olhando aquela propriedade privada e não vai querer dividir, não vai querer dividir os frutos também que aquela propriedade privada vai gerar. Então, iniciando a desigualdade entre as pessoas e rompendo com a lei da natureza. Temos também Emílio. Esse livro é um ensaio sobre educação, ou como os adultos deveriam educar as crianças, para que elas se tornassem pessoas mais livres em contato com sua natureza e os melhores cidadãos. Esse Emílio, vários educadores dizem que é muito bom. Eu ainda não possuo esse livro, eu quero muito possuir esse livro para saber se realmente é muito bom, acredito que é. Então, gente, essa foi a aula de Rousseau. Eu tentei nessa aula, né, trazer algumas obras, tentei também trazer um pouco sobre a teoria dele, né, que é o contrato social,
e estado de natureza e um pouco sobre a vida dele e o que ele defendia. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso não, eu vou deixar o slide aqui, o vídeo. Quem quiser também o slide pode me pedir, tá bom? Que eu mando para vocês. E essa parte aqui da aula eu reservei para alguns avisos. Algumas coisas que estão pendentes, né, conosco. Eu não quero que a gente fique atrasado, não quero que a gente se perca, né? Então, assim, eu preciso que vocês me enviem as atividades pendentes da segunda unidade. Seja em ficha, seja o que você tiver, me envie realmente todas essas atividades, se vocês tiverem. Se vocês imprimiram a ficha e fizeram, se vocês fizeram no caderno, podem me enviar, porque eu vou receber até o dia 16/10. Essa semana, acredito que amanhã eu já fecho o boletim da primeira unidade. Eu realmente demorei por conta de outras atividades e vou fechar o boletim da segunda. Faltar essas atividades, né, de vocês, alguns trabalhos. E eu preciso ter todos eles aqui antes de fazer essa planilha. E vou receber até sexta-feira, dia 16. Então, vocês que estão ouvindo aqui essa aula, avisem para os seus colegas que vocês sabem que não estão acompanhando essas aulas para voltar a acompanhar as aulas e para fazer essas atividades, pelo menos na segunda unidade, já que se não fez, se sabe que não fez da primeira, faça da segunda unidade, tá bom? E o trabalho dessa unidade é muito simples, gente. Eu escolhi uma coisa muito simples, tá bom? Vocês vão escolher um filósofo estudado nessa unidade. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu e o outro filósofo também iluminista que me fugiu o nome aqui agora. Foram 3 filósofos que nós estudamos, tá bom? Vocês vão escolher um desses 3. Pronto. Aí vocês vão revisar essas características desses filósofos, ou seja, vocês vão assistir a aula desse filósofo. Se quiser pesquisar, aí se tiver alguma coisa no caderno também pode olhar. E a terceira é para pesquisar novas informações, seja na internet ou seja em livro. Aí vocês vão pesquisar novas informações desse filósofo que você escolheu. Aí a quarta, que realmente é o material concreto, vocês vão fazer um mapa mental sobre a filosofia desse filósofo escolhido, seus pensamentos e suas teorias. É importante que esse mapa mental, gente, ele esteja organizado, as ideias estejam organizadas, com letra legível. Se quiser fazer colorido, sei lá, né, enfeitadozinho, faça para poder. Por quê? Não vou cobrar com cor, com hidrocor, nada, mas com letra legível, tá bom? Com letras que dê com um tamanho que quando vocês forem enviar foto, eu consiga ler. Se possível, tirar foto com aquele aplicativo de scanner. Por quê? Porque esse é o trabalho da unidade, não é uma atividade valendo 1 ponto, não. É um trabalho valendo de 0 a 10. Esse mapa mental aí vai valer de 0 a 5 e a outra parte que eu vou explicar agora vai valer de 0 a 5 também. Aí vocês vão fazer num papel ofício esse mapa mental, tá bom? Qualquer dúvida pode me procurar. Papel ofício, bonitinho, aquele papel, esses papéis que a gente faz prova, que a gente faz desenho, papel branco, né? Papel pautado é aquele papel de linha, papel ofício, papel branco. Vocês vão fazer, vão me enviar foto. Tentem ter muito cuidado para não me enviar foto tremida, tá bom? Porque senão também não vai dar para ler. E esse vai ser o trabalho de vocês, a parte 1. A parte 2 é para vocês fazerem a linha cronológica da vida desse filósofo. O que é linha cronológica? É vocês montarem, né, uma linha na outra folha de ofício que vocês vão lá colocar o ano que esse filósofo nasceu, vocês vão colocar nascimento e até o ano que ele morreu. Vocês vão colocar morte e aos anos mais importantes desse filósofo, o ano que ele estudou, como se fosse uma réguazinha, o ano que ele estudou, o ano que ele se formou, o ano que ele casou, o ano que ele foi para não sei o que, o ano que ele ganhou um prêmio, o ano que ele publicou o livro, o ano que ele publicou outro livro, e fazer essa linha cronológica. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês pesquisem no Google o que é linha cronológica. E se vocês têm uma dúvida também o que é mapa mental, pesquisem no Google o que é mapa mental ou o que é mapa conceitual, tá bom? Pronto, esses vão ser os nossos 2 trabalhos. Não precisa de pautar escrito,
explicando os pensamentos e as teorias, não. Só o mapa mental explicando o pensamento, teorias, filosofias e tudo mais, e uma linha cronológica narrando, né, a data do nascimento, os principais acontecimentos e tudo mais. Desse filósofo escolhido, não é dos três, tá? Vocês vão escolher um. E depois de vocês escolherem, né, fizerem esse mapa mental e a linha cronológica, vai ter uma apresentação simplesinha, igual a da última unidade. Vocês vão apresentar um pouco sobre esse mapa mental de vocês na nossa aula no dia 27/10, que é a entrega, né, desse trabalho, dia 27/10, e vai ser a aula da gente, vai ser numa terça-feira. Então, nós iremos, em vez de ter aula gravada, nós iremos ter uma aula no Meet com a apresentação dos mapas mentais e da linha cronológica de cada um de vocês, tá bom? Pronto, eu espero que vocês tenham gostado e a aula de hoje encerra por aqui. Até a próxima aula.